Obrigada. Olha, presta atenção nessa história que eu vou trazer para você aqui agora. A mãe de 3 crianças autistas teve uma ideia para tentar diminuir as crises dos filhos durante os deslocamentos no trânsito. Ela colou no carro um cartaz pedindo paciência. Olha só isso aqui, gente. A mulher pedindo paciência, paciência e menos buzinas, por favor. Paciência e menos buzinas. Esse era o pedido dela para outros motoristas, para que respeitasse o espectro que os filhos dela vivem. Essa reportagem é muito, mas muito importante e eu queria que você assistisse. E depois você vai poder até participar, porque eu vou ter uma especialista aqui no estúdio que vai abordar ainda esse assunto com a gente aqui, tá? Presta atenção. O cartaz é simples e direto. Avisa que o Francisco, de 5 anos, e a Glória e a Catarina, de 3, estão a bordo. Os 3 têm autismo e, por isso, a mãe tem que se desdobrar entre a atenção ao volante e os filhos. Uma buzinada impaciente de outro motorista pode ser um gatilho para iniciar uma crise nas crianças. É choro, aí quando é coletivo é os 3 chorando. A Glória, ela já fica um pouco mais nervosa, ela sabe se soltar. Então ela solta o cinto, eu já peguei ela sentada do meu lado, eu dirigindo, trânsito, 3 pistas, rápida. Daí ela saiu, se soltou chorando, pisou no freio de mão, ainda bem que não... E sentou do meu lado e começou a bater no painel, assim, e os outros 2 chorando. A ideia surgiu depois de um tumulto com outro motorista. Foi tanto estresse que ela chegou a precisar de ajuda para sair com o carro. Eu parei numa ladeira, daí formou uma fila atrás de mim, todo mundo buzinando. Aí o cara do carro de trás, né, percebeu que tinha alguma coisa, eu estava com as crianças, os 3 estavam em crise, e eu nervosa, porque eu não conseguia tirar o carro da ladeira. Daí ele falava, ele veio, tentou me ensinar, só que, né, tava todo mundo nervoso. Aí ele tirou o carro para mim, daí ele falou, acho que seria legal você sinalizar. O transtorno do espectro autista pode comprometer em diferentes graus o comportamento social, a comunicação e a linguagem. Há um padrão no comportamento com repetição de movimentos e interesses fixos, além de hipersensibilidade a estímulos. O Brasil não tem dados detalhados do transtorno. No mundo, estima-se que 1 a cada 36 crianças tem autismo. As causas ainda não são totalmente conhecidas pela ciência, mas depois do diagnóstico fica mais fácil tentar evitar as crises. A criança está tendo um desencadear ali de um mal-estar dentro do carro, porque houve alguma alteração, por exemplo, na rota, né, outros estímulos, pode não ser uma buzina para a própria família ali, mas em outro local. Eles podem ter escutado algum barulho brusco, isso também pode gerar um mal-estar mais intenso, então comunicar que as buzinas não ajudam, né, de que podem estar manejando uma crise, pedir paciência, pode ajudar para que aquilo seja controlado mais rápido, né, e não intensificar também. O pedido de paciência e empatia ajudou o caminho até a escola a ficar mais fácil e estimulou a solidariedade. Já mantém uma certa distância, sempre olhando, atento no trânsito, né, ali na condução dela para ter toda a situação sob controle, né, até para ela, né, que isso daí foi bom para ajudar, né, ela tá se locomovendo e tá orientando que tem uma criança especial ali no carro, né. Bem identificado, né, que as pessoas têm que ter paciência, porque ela tem crianças que precisa mais cuidado, né. Ter solidariedade, respeito, né, e paciência principalmente. Olha, eu recebo aqui no estúdio agora a doutora Catarina Dionello, que é pós-graduada em psicopedagogia, né? E clínica institucional. Ela tem uma clínica, inclusive, especializada em testes, né? Testes e terapias para crianças com transtorno do espectro autista e superdotação. Obrigado pela sua participação aqui, doutora Catarina. E eu queria saber a sua opinião sobre essa atitude, sobre essa iniciativa dessa mãe inicialmente. Ela fez correto porque as 3 crianças, né, vivem esse espectro autista, né? Sim, eu agradeço a participação, acho que a gente precisa falar muito sobre isso. Essa mãe fez correto porque... de fato, essas crianças, o choro de uma das crianças, os estímulos, a criança com TEA, ela é muito receptiva a estímulos auditivos e isso pode gerar nessa criança crises,
e aí uma criança entra em crise, as demais crianças também entram em crise e a mãe também perde o controle no veículo. Então, de fato, ela fez correto porque ela precisa de auxílio para poder levar essas crianças para a escola. Essas crianças precisam ir para a terapia, elas precisam frequentar o ambiente escolar e tudo isso faz parte do desenvolvimento dessas crianças. Agora, muita gente tem dúvidas em relação a isso. É bom, acho que é importante frisar também, né, doutora Catarina, que o espectro autista, ele é genético, né? Ele é a maior parte dele, o que a gente sabe hoje é que nós temos uma carga genética, então a criança ela nasce autista, tá? Nós temos históricos na família, então às vezes você tem outros casos na família. Então, neste caso, ela tem 3 filhos que estão dentro do espectro. E aí, para você chegar a essa conclusão, porque uma coisa que preocupa muito, doutora, é que muitas pessoas têm recorrido à internet, por exemplo, para fazer testes, né, e tal, tudo mais. Mas o correto sempre é buscar a avaliação de um especialista, né? Exatamente. A gente precisa tomar muito cuidado com testes online. A avaliação ela é clínica sempre e feito por especialistas, tanto que os médicos, neuropediatras, neurologistas e psiquiátricas, eles encaminham para avaliação clínica, feita por profissionais especializados. E as pessoas têm dificuldade para identificar, às vezes, e até para ter aquele estalo de falar assim, não, acho que eu devo procurar um especialista. Dá para a gente trazer aqui algumas características? Algumas características são possíveis. E são características simples. Então, a dificuldade, por exemplo, em crianças, a gente pode ter uma dificuldade na linguagem, pode ser um atraso de fala, mas também pode ser uma dificuldade na comunicação, na interação social. A interação social é algo que a gente tem na criança e na vida adulta. Então, se você é uma pessoa que tem muita dificuldade, que te cansa a socialização, vale a pena buscar uma investigação. Essa sensibilidade auditiva, sensorial, a cheiro, a sabores, todas essas questões são diferenciadas nas pessoas que estão dentro do espectro e isso vale porque isso gera uma sobrecarga no indivíduo. E a gente fala muito de criança, mas é o que hoje em dia também nós temos ouvido falar e temos acompanhado nas reportagens, enfim, as pessoas estão falando que os adultos, muitos adultos, têm descoberto que tem esse espectro autista, né, doutora? Sim, inclusive, hoje nós temos... Existem faixas, assim, por exemplo, assim, mais ou menos? Sim, existem níveis de suporte. Então, existem pessoas que vão precisar de um pouco mais de suporte, então, a que a gente considera dentro de um nível 1. Aí, existem pessoas que precisam um suporte maior e um suporte ainda mais acentuado, que não vão conseguir levar uma vida sem ter alguém próximo para auxiliá-lo dentro da vida diária. No setor público, onde que as pessoas podem buscar ajuda? Elas podem buscar ajuda dentro dos postos das redes de saúde, né, ali com o próprio clínico geral e aí ela vai ter os encaminhamentos. No entanto, hoje nós temos, tanto na rede pública quanto na rede privada, uma fila muito grande, porque nós tivemos o acesso e o avanço da ciência, uma percepção das pessoas e a procura por diagnóstico. Doutora Catarina Dionello, muito obrigado pela sua participação aqui, ajudar a gente a entender um pouco mais sobre o espectro autista, sobre a TEA, né? A gente agradece muito. Muito obrigada, boa semana.